Olá, nosso texto de hoje ele traz uma reflexão a respeito da situação da quarentena, a situação que nós estamos vivendo. Não só nós, mas todo o mundo, todo o planeta, certo? Então, especificamente, o que o texto nos propõe? O texto nos propõe uma reflexão a respeito de grupos de pessoas que estão às margens da quarentena, que estão nos extremos dessa quarentena e que muitas vezes essas pessoas elas não têm acesso a ter um cuidado especial sobre a vida delas. E é sobre esse grupo que nós vamos falar nesse momento. Venham comigo. Bom, primeiramente é interessante a gente lembrar de onde saiu esse nome, né? Quarentena. O termo quarentena, que nós hoje estamos vivendo tão bem vividos, e amargos dias, né, de isolamento, distante de tudo, de todos, do nosso trabalho, do nosso grupo de estudo, do nosso grupo de amigos, dos nossos familiares. Esse termo ele vem de muito tempo atrás, né, isso até ainda existe. Ele surge quando algumas autoridades portuárias elas suspeitavam que alguns passageiros ou tripulantes de determinados navios eram portadores de uma infecção. E por medo que essa infecção chegasse e se atenuasse em algum espaço, eles impediam que esse navio, ou impedem que esse navio atraque durante 40 dias. Então, essa questão que é uma questão de saúde pública, utiliza esse termo para definir o isolamento hoje, né? Nós estamos utilizando o termo quarentena para definir o isolamento de pessoas, de lugares, de animais que possam acarretar perigo. Hoje a quarentena ela duplicou, ela aumentou bem mais de 40 dias, né, gente? E que a gente vem passando por esse processo, todo mundo distante, todo mundo tendo cuidados. E é dentro desse contexto que eu gostaria de saber, minha gente, como é que vocês estão passando por esse período? Como é que está sendo o isolamento de vocês? Vocês estão em casa? Vocês estão cuidando daquelas pessoas que mais precisam, como, por exemplo, os nossos idosos, os avós, os pais, muitas vezes os bisavós, né? Os nossos vizinhos, o tio. Porque quando a gente se protege, nós estamos também protegendo esse grupo tão amado por todos nós. Então, sobre esses grupos, eles estão dentro desse grupo, os idosos, que estão ao sul da quarentena, vão ser base da nossa conversa de hoje. Então, só para a gente se situar a respeito do texto, o nosso texto ele foi um achado, certo? Que um autor, Boaventura Souza Santos, lançou nesse período da pandemia, que eu achei o texto fantástico, porque ele levanta vários pontos. Esse é o 4º capítulo, ao sul da quarentena é o 4º capítulo, e ele traz uma proposta de refletir a respeito. É a Pedagogia do Vírus, o nome do livro dele, e ele traz uma reflexão. Peguei especialmente esse 4º capítulo, porque ele nos leva a refletir sobre alguns grupos e as diferentes maneiras que eles encontram e vivem esse período da quarentena. Porque todos nós sabemos que nem todo mundo vive esse momento da mesma maneira. A gente vai encontrar até muita gente dizendo que estamos no mesmo barco, mas a gente sabe que as embarcações são bem diferentes. Nós estamos no mesmo rio ou no mesmo mar, mas os barcos, eles se diferem sim. E sobre isso eu achei essa postagem bem pertinente ao momento, uma postagem que foi feita no Face, e aí Luciano Huck coloca essa imagem que rodou todo mundo, que é um senhor lá da África do Sul, Johannesburg, e que ele traz justamente essa ideia, gente, quando ele coloca assim, é comum ouvirmos que todos estamos estamos no mesmo barco durante a pandemia, mas isso não é verdade, estamos no mesmo mar, mas os barcos não são iguais. As condições que cada um tem para enfrentar esse momento são muito diferentes. E aí ele traz a ideia de solidariedade, de ajudar a quem precisa. Será que nós estamos sendo solidários?
Será que essa falta de solidariedade, ela continua a existir? Ele fala que a solidariedade ela tem que ser mais contagiosa que o vírus. As pessoas devem se ajudar mais. E aí, quando a gente vê esse cidadão com essa máscara, a gente coloca a mãozinha na consciência e vê que as embarcações são muito diferentes, que a doença está aí para todo mundo, mas que a forma de vivê-la, para alguns, ela é mais sofrida. Só a gente olhar essa imagem e muitas outras que estão ao nosso redor também. E aí, trazendo essa perspectiva de grupos que sofrem mais diante da pandemia, a gente vai começar a ver agora que alguns grupos estão na linha de frente, outros, apesar de não estarem na linha de frente, mas eles são mais atingidos. E é sobre isso que a gente vai seguir a nossa conversa a partir desse ponto. Um grupo bem interessante, quando a gente coloca as mulheres como um grupo que está ao sul da quarentena. O que é que vem à mente da gente? Me digam aí, o que é que vem à mente de vocês? Por que as mulheres estão ao sul da quarentena? O que é que faz as mulheres serem diferentes nesse movimento? Vamos só lembrar do seguinte, as mulheres, elas são as cuidadoras do mundo. As mulheres, a maior parte delas, estão na sua linha de trabalho, e essa linha de trabalho é aquela que recebe diretamente os atingidos pelo Covid-19. Vejam bem, as mulheres que estão nos hospitais, a maior parte das enfermeiras, a maior parte das técnicas de enfermagem, a maioria são mulheres. Assistentes sociais, maioria do sexo feminino. Cuidadores de idosos, maioria feminino. Pessoas que trabalham como domésticas, maioria do sexo feminino. E ainda vamos encontrar vendedoras, ainda vamos encontrar vários outros grupos que aqui não estão citados, mas que as mulheres tornam-se maioria, tá certo? Sem falar que dentro desse contexto todo, mesmo estando as mulheres na frente, na linha de frente, a gente vai encontrar muita mulher que, além de fazer tudo isso, volta para casa e vai cuidar da casa. São as nossas guerreiras, né? Somos guerreiras. Porque nesse período de isolamento social, as tarefas se multiplicam. Infelizmente, a gente ainda vive em um espaço onde o machismo predomina e que a maioria dessas tarefas ficam direcionadas para o sexo feminino, infelizmente. A gente reza muito para que isso mude, mas ainda é essa a nossa realidade. O que é que nós temos aí? Esse grupo, por esse trabalho, por essa logística, é um dos grupos mais atingidos. Por quê? Porque recebem. Vejam bem que a gente tem grupo de amigos que a mulher trabalha em hospital e teve que sair de casa durante esse período da pandemia, porque os plantões eram plantões direcionados para doentes de Covid, e ela, com medo de voltar para casa e atingir a família, achou por bem se isolar. Alugar uma casa, ficar em outro espaço, para que a família não fosse atingida. Então, são situações como essas que nos fazem realmente pensar sobre essas situações. Que a mulher é, sim, o grupo, as mulheres. Esse grupo, ele é um grupo que se arrisca diariamente e que está ao sul da quarentena. Quando eu falo de sul da quarentena, lembrem bem, o autor coloca essa questão não por uma questão geográfica, mas para a gente analisar quem está à margem. Por isso que ele coloca a denominação sul. Além das mulheres, nós vamos ter também outros grupos que vão sofrer mais, que estão sofrendo mais com essa pandemia. E aí a gente encontra nos trabalhadores autônomos e trabalhadores de rua um grupo que vem passando por sérias dificuldades.
Por quê? Porque eles não têm uma garantia trabalhista. Eles têm que estar todo dia trabalhando para poder ter acesso a seu alimento, a seu pão de cada dia. Quando eles não vão à rua, eles não têm de onde tirar a alimentação da sua família. Infelizmente. É um grupo que vem sofrendo muito com essa pandemia. E a gente encontra nos vendedores de rua, vendedores de água, vendedores de suco, vendedores de salgado, em alguns motoristas, tem aí os taxistas, mas aí a gente revela também o outro grupo, que é dos transportes alternativos, ou até mesmo do Uber, né? Ou de outros aplicativos, motoristas de aplicativo, pessoas que trabalham em salões de beleza, que passaram um bom tempo desse período sem ter acesso. E continuam, muitos continuam, porque o isolamento continua. E, infelizmente, essa é uma realidade. Além desse grupo, um outro grupo que chama atenção, que está ao sul da quarentena, é aquele grupo que faz parte das pessoas que não têm teto e que moram na rua. Qual é a garantia que essas pessoas têm? Se fala que as medidas de higiene, uso de máscara, limpeza, né, são pontos essenciais. Como é que uma pessoa que não tem casa, como é que uma pessoa que não tem alimento diário, como é que essas pessoas elas vão ter acesso a isso e vão escapar dessa pandemia? Então, assim, hoje a gente já vê alguns movimentos, né, da população de levar, de ter cuidado, já colocaram alguns espaços em alguns lugares que tem pia para que lave as mãos, que tem acesso a álcool, mas ainda não é uma coisa que atinge todo o mundo. Infelizmente, nós ainda temos lugares que não têm a menor condição, até mesmo a condição física ou psicológica daquele sujeito não demanda um cuidado. E aí, além de se contaminar, algumas vezes ela acaba passando para os outros a doença. Então, dentro da questão dos direitos, né, dos direitos civis, esse aí é um direito que não é garantido, a moradia, o acesso à moradia digna, a alimentação. E em tempos de pandemia, gente, é interessante a gente ver que isso fica mais gritante. Outro grupo que vem passando por dificuldade também são aqueles moradores das periferias, aqueles espaços onde muitas vezes não tem água potável, não tem saneamento básico, não tem nem mesmo energia. Pior de tudo é que a maioria dessas pessoas são trabalhadores informais, que precisam sair diariamente para poder garantir o seu pão. Então, como garantir essa segurança para esses moradores dessas periferias de favelas, ou comunidades, como queiram chamar, ou de outros lugares que não têm acesso a essa infraestrutura adequada para a higiene, para a saúde? É bom a gente pensar sobre isso. É um outro grupo que está ao sul da quarentena. E a gente já falou lá no início a respeito da situação das mulheres, mas é interessante destacar que esse movimento da pandemia, essa questão da quarentena, ela trouxe um outro problema, trouxe à tona, né, um problema que já existe, mas por todo mundo estar em casa, esse problema tornou-se mais visível, que é a questão da violência doméstica. Então, esse movimento de ficar ali, contido dentro de casa, fez com que alguns grupos familiares acabassem entrando em choque. Como vivemos numa sociedade muito machista, o lado frágil, mais frágil dentro de uma situação como essa, é a questão feminina, a mulher. E aí a gente teve um número considerável de casos, um aumento considerável de casos de violência doméstica nesse movimento da quarentena. Interessante a gente destacar isso. Um outro grupo que também vem sofrendo muito com essa questão da quarentena são os refugiados. Vejam bem, se é difícil para quem está no seu país de origem, onde ele tem deveria ter todas as garantias, imagine para quem vem de uma outra pátria. Imaginem aí quem vem de um outro espaço. Não tem casa, não tem emprego, não tem nada. Então fica também à mercê do momento. Fica à mercê da situação da pandemia. Entrega a própria sorte.
Por quê? Porque essas pessoas estão em abrigos temporários, essas pessoas estão em locais também sem estrutura, estão fugindo de um movimento, às vezes são famílias inteiras. E como garantir essas pessoas? Então, são pontos que a gente tem que refletir. Hoje nós temos a nossa casa, conforto da nossa casa, mas existe aí vários grupos de pessoas que não estão tendo acesso, não estão vivendo a quarentena como deveria ser vivida, infelizmente. Além desses grupos que nós já falamos, a gente tem um grupo mais querido, né, gente, os nossos idosos. Como eles vêm sendo atingidos por essa doença? Pela sua vulnerabilidade, pela existência de algumas comorbidades. Esse grupo ele é o que vem sofrendo mais, porque a doença atinge e eles não resistem, muitos deles, justamente por conta desse avanço da idade, pela existência de algumas doenças. E é um grupo que a gente precisa cuidar muito, porque quando nós estamos nos prevenindo, utilizando as medidas adequadas, nós também estamos protegendo esse grupo. Por isso que é tão importante falar sobre eles, porque é um grupo que tem uma grande importância afetiva na nossa história e que eles precisam muito desse cuidado. Então, o isolamento, ele traz essa perspectiva também de cuidado com o idoso, de cuidado com o outro. E quando a gente fala sobre isso, é um grupo que vem sofrendo muito com as consequências do Covid-19. É um grupo que também está ao sul da quarentena. É um grupo que também é muito atingido. Então, a nossa conversa de hoje foi para a gente refletir a respeito desses grupos e para que a gente perceba que não existe somente a nossa situação. Nós não estamos aqui para falar de uma única situação, da minha situação, enquanto o isolamento social, mas sim desses grupos, refletir sobre eles. Em alguns a gente vai encontrar particularidades que são da nossa vida, mas principalmente eu quero que vocês pensem, que vocês reflitam como o nosso fazer, como as nossas atitudes vão estar ligadas à redução ou aumento do número de vítimas da Covid-19. E também que a gente pense nas injustiças sociais que ainda existem, que é latente e que nesse momento de pandemia grita, mostrando as desigualdades que existem no nosso país e no mundo. Que a gente não fique dentro de uma caixa achando que a nossa vida ela é única, mas que a gente reflita e que a gente veja o outro e que a gente tenha cuidado, tá bom? Então, essa é a minha reflexão a respeito desses grupos. E a gente vai encontrar a nossa vida dentro desses grupos também. E que a gente possa ter a condição realmente de refletir sobre isso. Então, eu desejo que vocês tenham uma excelente semana. Desejo que vocês se cuidem, porque daqui a pouco nós estamos de volta e eu quero ver cada um de vocês bem, com o mesmo vigor de sempre, e que essa quarentena sirva para a gente refletir a respeito desses pontos que nós falamos aí. Não somos seres únicos. Vamos além de tudo isso. Fiquem com Deus, gente. Cuidado redobrado e até a próxima.